Bom dia! Seja bem-vindo a você que vai assistir a gravação dessa aula e seja bem-vinda você que está entrando aqui comigo agora para assistir ao vivo a mais essa aula. Na verdade, não é mais essa aula, essa é a primeira aula de aquecimento para o aulão Bebê em Movimento que vai rolar no dia 9 de novembro. Esse aulão é um pouco diferente, bastante diferente na verdade. Ele é pelo YouTube, não é aqui pelo Instagram. E por isso tem que se inscrever para participar, porque só vai ter acesso no dia quem se inscrever no link que está na bio do meu Instagram. Ali tem o link onde você vai colocar o seu e-mail e vai receber o acesso do YouTube no dia para assistir o aulão Bebê em Movimento. Essa é a nossa primeira aula de aquecimento. Eu sou o Thiago de Holanda, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E sempre lembrando que os comentários aqui ficam abertos para vocês participarem, perguntarem, tirarem dúvidas. Se eu não responder na hora que eu estiver no meio de um assunto ali, no meio de uma conclusão, eu volto aqui com o dedo e procuro as perguntas de vocês para responder, pelo menos até o final da aula. Tá certo? E hoje o título, né, da nossa aula de hoje são os marcos motores. Né? Marcos motores, você sabe o que esperar de cada fase? Eu coloquei esse título porque eu vejo muitas e muitas dúvidas e muitos pavores e muitos medos acontecendo ainda por não saber o que esperar de cada fase. Então você fica naquela dúvida, meu bebê está atrasado ou não está? Já era para estar fazendo isso ou não está? Então, como é importante a gente ter um entendimento de cada fase para relaxar também. Né? Relaxar e ficar atento. Tanto relaxar e saber, não preciso antecipar isso, não preciso acelerar esse processo, quanto o oposto. Né? O oposto que é de, estamos passando do prazo nesse marco motor aqui, vamos ver o que está acontecendo para não deixar isso passar. Por quê? Porque é muito falado a frase que é bem conhecida, cada bebê tem seu ritmo e tudo mais, e cada bebê é único mesmo e tem o seu ritmo, mas quando a gente fala sobre marcos motores, existem janelas para elas acontecerem de uma melhor maneira possível. Então a gente tem um limite inferior para aprender tal movimento e um limite superior. E o conhecimento dessas janelas são importantíssimas para gente não cometer o equívoco de acelerar processos que não precisam ser acelerados e não cometer o equívoco de estar atrasado o bebê e você não está percebendo que está atrasado. Por quê? Porque não tem comparação. Não tem comparação ali. Ou você está cuidando do seu bebê em casa, sozinho, sozinha, e aí o bebê não tem outro bebê junto para você ver, nossa, olha só, esse bebê está fazendo já esses movimentos e o meu ainda não faz. E aí você não tem essa comparação, o bebê só principalmente no primeiro ano de vida, só vai indo com o ritmo, vai indo com o ritmo da casa. E quando vai entrar numa escolinha ou quando começa a ir para uma pracinha e começa a fazer as comparações, o que aconteceu aqui? Então, como é importante a gente conhecer sobre o desenvolvimento do bebê para saber como atuar em cada fase. Então, o que acontece aqui? Primeiro, para começar, a gente tem que entender que o desenvolvimento motor ele acontece de cima para baixo no bebê, da cabeça para os pés. Não existe bebê que senta primeiro antes de controlar a cabeça, por exemplo. Por quê? O sentar exige toda uma força de tronco do bebê. Mas essa força de tronco só vai acontecer se o pescoço estiver firme. Se o pescoço ainda estiver molinho, essa força de tronco ela não chegou ainda na hora dela.
Então, é um momento que a gente tem que ter esse entendimento que é de cima para baixo. Primeiro o pescocinho, depois o tronco, depois a pelve ali, a região dos quadris, depois as pernas para andar. O que mais eu vejo é o bebê tá demorando para sentar. Por que ele está demorando para sentar? Você vai olhar, vai analisar lá, faz a consultoria com a mãe, vai olhar o histórico desse bebê nos primeiros 6 meses de vida. O que a gente percebe? Se o desenvolvimento acontece de cima para baixo, como a gente viu aqui, né? Existe essa sequência de cima para baixo, da cabeça para os pés, crânio caudal, como os cientistas chamam. E aí, você está querendo que o seu bebê sente com 6 meses, 7. E aí você vai olhar para trás, que forças que esse bebê teve que executar no tronco para preparar ele para o sentar. Tá ok, ele não tá mais com o pescoço molinho, tá com o pescoço durinho, mas que forças que ele treinou, que musculaturas que ele desenvolveu do tronco dele para agora ele conseguir sentar firmezinho. O bebê não vai ficar sentado firmezinho do nada. Existe uma sequência de treinamento muscular que o bebê faz para chegar lá e ter força para sentar firme. Com autonomia, né? Não colocando um monte de almofadas na volta e mantendo ele preso ali nas almofadas que nem um pilar de prédio. E aí você vai ver o bebê não teve tempo de chão. Gostei que uma mãe colocou agora, a gente até repostou aqui, que ela colocou lá, mostrou o seu bebê no chão lá, escreveu lá tempo de chão e nos marcou. A gente repostou, achou bem bacana. Porque ali no chão ele vai explorar esses movimentos. Ele vai aprender a rolar. Ele vai aprender a pivotear. Ele vai aprender a fazer esfinge. Rolar, pivotear e esfinge, tem muito bebê não passando por essas fases antes de sentar. E aí a gente vai ver, não é porque o bebê não tem nenhuma disfunção neurológica, o bebê não tem nenhuma síndrome genética, o bebê é típico e não conhece esses movimentos antes dos 6 meses de sentar, só porque não foi colocado, não foi dado a ele as oportunidades. Os fatores ambientais que a gente chama, né, que é como a gente promove o ambiente para o bebê se desenvolver, não foi colocado à disposição dele. Ele ficou muito em colo, ele ficou muito em berço, ele ficou muito em carrinho. Como é que vai treinar movimento dentro de uma cadeirinha de descanso? Como é que ele vai aprender a rolar dentro de uma cadeirinha de descanso? Como é que ele vai aprender a rolar só dentro do carrinho? Se ele não praticar os movimentos, ele não treina a musculatura que depois vai precisar usar no próxima etapa. O desenvolvimento acontece de cima para baixo, crânio caudal, da cabeça para os pés. A gente tem que dar oportunidades para o bebê chegar lá. Aí com 6 meses, 7 meses, meu bebê ainda não senta. Que oportunidades foi dada antes? Aí você vai lá olhar no histórico, muitas e muitas vezes não foi dada oportunidade. Seu bebê faz esfinge? O que é esfinge? Então, como é importante a gente conhecer, né, os marcos do desenvolvimento, ali, os marcos motores, em que fase que eles estão, qual é o limite inferior, qual é o limite superior, e são vários. São vários. Às vezes a gente conhece os clássicos, sentar, levantar, engatinhar, controle da cabeça. Mas existem outros, por exemplo, habilidades manipulativas para a gente conhecer aí. Como alcançar, pegar e soltar.
Alcançar, pegar e soltar é uma atividade manipulativa, porque é assim como o desenvolvimento acontece o crânio caudal, que nem eu falei para vocês, crânio caudal é da cabeça para baixo, para os pés. Nos membros, ele acontece do centro para as extremidades. Então, primeiro eu aprendo a alcançar, para depois eu aprender a pegar, para depois eu aprender a soltar. O que a gente acaba fazendo? Dá as coisas na mão do bebê. Primeiro esse bebê aprende a alcançar. Depois ele aprende a pegar. E a gente sempre com aquele instinto para dar uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali. Ai, coitadinho, é tão bebezinho, é tão indefeso. Vamos colocar a coisinha na mão dele. Olha lá, tá se esforçando para querer alcançar aquilo ali. Deixa eu pegar aquilo ali e já dar na mão dele, para facilitar a vida dele. Só que o bebê ali, ele tá cheio de vontade de aprender coisas novas. Nessa primeiríssima infância, de 0 a 2 anos, é onde as maiores conexões, eu falo isso várias vezes aqui nas nossas aulas, as maiores conexões neurais estão se formando nesse momento. É onde o bebê tem mais sede por aprender coisas. E aí a gente pega e quer facilitar a vida do bebê porque olha ele como um ser indefeso ali, um ser, né, sensível. Óbvio que eu não estou aqui, às vezes podem me confundir, falta de carinho, mas tem que dar carinho, eu escuto, mas é óbvio que a gente dá carinho, é óbvio que a gente dá colinho, é óbvio que a gente mima, e o bebê precisa desse carinho, precisa, mas não 100% do tempo. Algumas coisas a gente tem que olhar para o desenvolvimento motor dele. E aí a gente vendo um bebê ali no chão se esforçando para pegar uma coisa e vê alguém como eu, que chego para as pessoas e digo, deixa ele tentar, vai lá, não tá chorando, não tá reclamando, deixa ele tentar pegar a coisa, eu seguro os adultos, minha tarefa é segurar os adultos, por favor, deixa ele tentar, não bota a mão ali, não interrompe o processo. Não interrompe essa aprendizagem. Ai, que grosseiro, Thiago. Que grosseria. É um bebezinho, Thiago. É só um bebezinho. Sim, é um bebezinho querendo aprender e você está interferindo. Você está colocando a mão ali, interferindo. Você está entregando as coisas na mão dele. Então a gente precisa ter um entendimento, pelo menos do básico do desenvolvimento do bebê, das fases, das janelas onde as coisas acontecem. Porque sem a gente saber pelo menos o básico, a gente está trabalhando no escuro. Precisa, que nem isso do alcançar. Existem técnicas, existem acessórios, existem tipos de brinquedos que promovem o alcançar antes do pegar. Mas o que a gente vê é o bebê já recebendo na mão e pegando. E a parte de alcançar que vem antes? Se Galahu lá, que é o cara do desenvolvimento motor infantil, eu digo o autor do desenvolvimento infantil que a gente estuda, Galahu lá descreveu habilidade, 3 tipos de habilidades. Habilidades locomotoras, que é as que a gente mais conhece, que é o sentar, o engatinhar, o correr, o caminhar, o andar, o pular. São habilidades locomotoras. As habilidades manipulativas, que é essa que eu dei de exemplo agora, que é o alcançar, pegar, soltar, de manipulação. Depois vem as motricidades finas, né? Dos dedos em pinça, lá com 9 meses, lá começa os dedos em pinça, essa pegada. Aí quer ver outro exemplo? Dedos em pinça. Qual é a melhor maneira a partir de 9 meses de trabalhar dedos em pinça? Entregar a colher para o seu bebê, começar a treinar, comer a comida com a colher. Na sua mão, na mão do bebê.
E eu falo que eu sempre lembro que eu cometi esse equívoco, esse erro de demorar um pouco a mais para perceber que a minha filha já podia pegar a colher com a mão e eu lá dando comida nela na boca, porque óbvio a gente vai sair com 6 meses, 7 dando na boca, quando vê passa o tempo a gente não viu que o bebê já tem a capacidade de fazer isso. É tudo muito dinâmico. E aí o bebê, quando vê, passou 3 meses sem pegar uma colher na mão, podendo já ter pego uma colher na mão, e aí os dedos em pinça, ele não tem prática nos dedos em pinça. E aí dali para frente uma série de atrasos podem ir acontecendo, porque não foi oportunizado para o bebê. Não foi oportunizado, o ambiente não foi produzido, digamos assim, para que o bebê pudesse treinar, repetir, porque o programa motor acontece assim, por repetição. Precisa de repetição, de sequência. Não adianta a gente dar a colher para ele hoje e dar a colher só daqui a um mês de novo. Precisa repetir, e assim o movimento acontece, assim é gravado aquele movimento no programa motor. Aí o bebê aprende, não precisa mais pensar nesse movimento, porque ele automatizou esse movimento, ele pode pensar num movimento mais complexo ainda do que esse. Mas se ele não praticar esse movimento que é básico, ele nunca vai ir para o complexo, ou ele vai ter muita dificuldade de ir para o complexo, para o movimento complexo. Então é sempre importante a gente oportunizar, quanto mais repetições fizer, melhor. E entender que cada processo acontece num tempo com um limite inferior e um limite superior. E aí você pode me dizer assim, mas como é que nem já respondi lá no Instagram, aqui no Instagram, como que nossos pais não sabiam de nada disso que tu tá falando, Thiago? Que você tá falando, e a gente tá aqui. Sim, por isso que existem pessoas, por exemplo, que nossa, aquela pessoa é super coordenada para fazer movimentos, se a gente vai praticar alguma atividade física ela se dá bem, e outra não. Tem dificuldade, não gosta, não consegue, é descoordenado. Por isso que tem essas diferenças entre as pessoas. Para uma pessoa foi oportunizado já desde a infância lá, treinar seus movimentos. E para outro foi já oportunizado um ambiente que cada marco motor foi desenvolvido ao máximo. Entre a janela inferior e o limite inferior e o limite superior, o bebê explorou ao máximo aquele marco motor. Quantos bebês ainda não rolam? Já sentaram e não rolam ainda. Mas como se o sentar é depois do rolar? Como é que não rolam ainda? Não foi oportunizado o chão para o bebê aprender a rolar. Como é que se ele aprendeu a sentar, então? Aprendeu a sentar com uma nota 3. Ele podia ter aprendido a sentar com uma nota 10, com uma postura melhor. Mas ele aprendeu a sentar com uma nota 3 porque ele foi forçado a sentar, sem a musculatura estar preparada para sentar. Às vezes casos até que eu vejo que colocam para sentar com um monte de almofada na volta muito antes do tempo de abertura do limite inferior da janela do sentar. E aí acontece que o bebê, aí ele sentou depois? Sentou, mas sentou com dificuldade, com uma postura nota 3, nota 2. A postura fica diferente, um bebê que senta que tem a musculatura forte do rolar, da esfinge, do pivotear, senta de uma maneira, com uma qualidade muito melhor do que um bebê que foi colocado para sentar ou muito antes do tempo, ou sem esse fortalecimento desses marcos anteriores ali.
Inclusive já tem estudos falando que pode interferir na fala, porque o bebê que senta sem ter a musculatura preparada, ele fica mais caído, ele fica mais fechadinho, caído por cima do tronco dele. E isso pode mudar toda uma configuração aqui dos tubos digestivos e tudo mais do bebê aqui. Depois pode interferir na fala mais tarde, mas você vê, é uma coisa que você vai só ver mais tarde. Ali ele não fala ainda, com 6, 7 meses, mas lá depois, nossa, está com dificuldade de falar. Aí um fono que é ligado vai lá e pergunta, mas peraí, como é que foi o sentar dele lá naquela fase? E aí você identifica lá para trás que o sentar foi feito forçadamente ou fora do tempo. Então, muitos erros, muitos equívocos acontecem por falta de conhecimento da ordem das coisas. Habilidades locomotoras de cima para baixo. Habilidades manipulativas do centro para as extremidades. Tudo dentro do seu período, da sua janela de oportunidade, com limite inferior e com limite superior. E a terceira habilidade lá que o tio Galahu fala é as estabilizadoras. Habilidades estabilizadoras. Que dão, como o nome já fala, a estabilidade do tronco, né? Então, o bebê conseguir sentar, ele exige também da habilidade estabilizadora para ele conseguir sentar ali. Ele precisa estabilizar o tronco dele. Mas para estabilizar, ele precisa de algumas coisas bem ativas ali, bem espertas da musculatura. Então eu sempre dou de exemplo assim, que nem lá já respondi no Instagram, mas como é que a gente, voltando naquela frase, como é que a gente cresceu assim? Que eu falei do exemplo, né, de pessoas que a gente conhece que é coordenado e descoordenado. Eu sempre faço analogia com na escola. A gente passou pela escola. Quem se formou na escola, se formou 30 lá na escola, 30 alunos na escola. Teve 8 que passaram com nota 10, a maioria passou com nota 8 e teve os outros 10 lá que passaram, que nem minha mãe falava, com as calças na mão. Com nota 6, no limite ali. Todo mundo passou. Hoje a gente vê, mas nossos pais não sabiam nada disso e nós estamos aqui de pé. Essa é uma frase muito comum de vó, né? Vó e vô falam bastante essa frase, sim. Esses médicos não sabem de nada, a gente... Criei vocês tudo aí, vocês estão aí vivos. Sim, mas pode estar vivo com uma qualidade muito melhor. Com uma coordenação motora muito melhor. Com ausência de sedentarismo. Se a gente é descoordenado já desde a infância, a gente não tem vontade de praticar a educação física da escola, por exemplo. E se a gente não tem vontade de praticar a educação física da escola, a gente não pratica nossos movimentos. E quanto menos movimentos a gente pratica, a nossa tendência de ser um adulto sedentário é muito maior. E o sedentarismo é um mal que está atacando o planeta Terra hoje. O sedentarismo e a obesidade. Mas tudo começa lá na base da casinha que a gente está conversando aqui, que a gente conversa nesse perfil. A base da casinha é onde você vai dar oportunidades para o seu bebê ter uma gama de movimentos muito melhor para cada fase que ele for evoluindo, ele ter mais facilidade para as coisas. E não chegar lá adulto com essa tendência ao sedentarismo. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Meu bebê está com 6 meses. Opa, peraí que trancou minha tela. Meu bebê está com 6 meses. Ainda não senta direito. Será que é porque eu não coloco ele muito no chão? Duas coisas aqui, né? Primeiro, o limite inferior da janela de oportunidade de sentar é justamente 6 meses.
em média, os bebês sentam entre 6 e 8 meses de idade. É uma média. Tem alguns bebês que sentam um pouquinho antes, tem alguns bebês que podem sentar um pouquinho depois de 8. É uma média. Mas o seu bebê está entrando, está iniciando dentro da janela de oportunidade de sentar. Então ele está dentro do tempo, tem tempo. Agora a segunda questão da sua frase, por que não coloco ele muito no chão? Aí a gente já identificou uma questão, né? Tem que de vez em quando colocar no chão. De vez em quando no dia tem que colocar no chão, sim. Porque se você não coloca ele muito no chão, ele não tem oportunidades, você não está promovendo um ambiente com oportunidades para ele testar os seus movimentos que vão preparar ele para sentar. Que nem eu falei aqui. Rolar, esfinge, pivotear são movimentos preparatórios para o sentar. Por mais que você não está vendo ele sentado, a musculatura do tronco está sendo exigida para ele sentar com qualidade e autonomia depois. Se você continuar não dando oportunidades para ele no chão, ele vai vencer essa janela de oportunidade de sentar e vai estar atrasado. E aí vai começar a atrasar. Então tem que colocar no chão. Tem que colocar no chão, sim. Ah, não gostou, tá chorando, tá reclamando? Na hora tem que ter acolhimento. Tira do chão, dá o colinho, acolhe. E depois, em outra oportunidade, tenta de novo, quando estiver mais disposto. Nunca deixe de acolher. Não é para transformar isso num ranço. Não é para... porque tem que ficar no chão, tem que ficar no chão e vai ficar no chão chorando. Não é isso. Não é isso. Mas dar essas oportunidades quando o bebê estiver bem disposto. Meu bebê tem 3 meses e sua mão ainda não está totalmente aberta. É normal? Ainda é normal. Agora, nesse próximo mês, a mão tem que... Porque assim, uma coisa é ela ficar fechada o tempo inteiro. Agora, outra coisa é em alguns momentos do dia ela abrir, outros ela fechar. Mas com 3 meses ainda nós estamos quase assim no limite para já ter que ver essa mão aberta, né? E aí para isso tem que oportunizar. Tem que oportunizar. Não estou dizendo que é o seu caso, mas eu já vou pegar como exemplo aqui. Vejo muito assim com medo de pegar bactérias ou micróbios, não estou dizendo que é o seu caso, mas eu vejo bastante. Passar os primeiros momentos, o bebê, assim, o primeiro mês, o segundo mês, com luvinha na mão. Luvinha tapando. Que oportunidades a gente está dando para esse bebê abrir sua mão, tocar nas coisas, testar texturas diferentes, provocar os sensores que tem na palma da mão para reconhecer o ambiente, para ver que existe um mundo aí fora, para levar as coisas à boca. É importante levar as coisas à boca, os brinquedos grandes, né? Não um brinquedo pequeno que vai se engasgar, isso não, mas brinquedos grandes de testar na boca, fase oral. Tudo isso é importante, o bebê vai sentindo como é o ambiente fora, o mundo. E aí fica 2, 3 meses com luvinha na mão e aí não tem oportunidades. Então, só cuidar essa questão aí no próximo mês aí é para o bebê estar mais tranquilo com a sua mãozinha aberta. Tiago, temos um bebê, Carol. Tiago, temos um bebê de 4 meses. Oferecemos várias oportunidades, sempre no chão, mas mesmo assim o bebê não explora muito o pegar. Aí, Carol, a gente precisa tentar encontrar o que mais atrai a atenção do bebê. Tem certas situações que o bebê, a gente acha que alguma coisa atrai a atenção do bebê e não atrai. Ou já atraiu no mês passado, só que é tudo muito dinâmico e mudou. Então a gente tem que tentar encontrar o que chama a atenção dele para alcançar. Eu gosto muito daquele, se você coloca no Google ginásio de atividades, acho que é o nome, que é aquele arco, né? Aquele arco com as coisinhas penduradas para essa idade do seu bebê. Naquele arco ele fica no início de barriga para cima mesmo.
olhando o arco. E aí ele vai provocar essa mão a agarrar aqueles barulhinhos ou aqueles bichinhos que ficam pendurados ali e fazem barulho. É o mais, assim, para essa idade, o mais simples assim que eu vejo, assim, que provoca esse alcançar. Mas esse negócio Vou dar um exemplo, assim. Eu estava tentando fazer com que um bebê, mas não da idade do seu, um pouco mais velho, levantasse. Ele já tinha engatinhado e ele estava num período de aprender a levantar para depois caminhar. E aí um brinquedo que a mãe dele me disse, ele gosta muito desse brinquedo. Eu pegava esse brinquedo, colocava em cima de um móvel ali, de uma estante, para ele se apoiar na estante e subir. Atrás desse brinquedo ele não dava bola nenhuma para mim. Eu pensando, não, mas não é... Talvez ele gostasse desse brinquedo há mês passado, mas agora ele já não atrai mais a atenção dele. E aí aí fui testando outras coisas com ele, eu estava no quartinho dele mesmo. Fui testando outras coisas com ele, até que eu vi que ele já estava entrando numa fase que ele gostava mais de livrinhos do que do brinquedo. Peguei um livrinho, ele grudou os olhos no livrinho, comecei a colocar o livrinho em cima da estante. Nossa, subiu em 1 segundo para cima da estante, atrás do livro. É a motivação que levou ele a fazer aquilo. Ele estava muito mais motivado com aquele novo item, né? Mas a gente acaba... Ali a mãe veio para mim, qual é o item que ele mais gosta? É esse. Não, não é mais. Já mudou. É tudo dinâmico. Ele já aprendeu tudo sobre esse item. Agora ele gosta de outro. Por isso que é legal no ambiente fazer os revezamentos dos brinquedos, né? Então deixa 1 ou 2 ali no máximo, uma semana, depois tira, deixa 1 ou 2 para explorar ao máximo cada um. Mas a gente tem que tentar encontrar o que mais chama a atenção do bebê para levar ele para os lugares. E aí, desse bebê aí que estava aprendendo a levantar, com aquele livro eu fiz miséria, fiz até subir e descer a escada. Só trazendo o livro de degrau em degrau, para cima e para baixo e tal, e ele foi indo atrás de tudo. Então, assim, a gente tentar encontrar esse gatilho aí no bebê. Daniela, minha bebê fez 5 meses e não quer rolar. Deixo de barriga para baixo, ela grita muito reclamando e logo fica cansada. Sim, nesse momento dessa idade, realmente não tem assim uma resistência de muito tempo. A coisa funciona pelo tempo que o bebê aceitar. O meu bebê aceitou só 30 segundos e não aceita mais. Beleza, tudo bem, 30 segundos, tamo bem, tamo no jogo. E aí você vai tentando, que nem eu falei na resposta anterior, tentando encontrar distrações que na próxima vez não dure 30 segundos, dure 40. Não tem problema que é pouquinho. Mas você vai lá, encontrou o momento ideal, que está disposta para colocar no chão. Aí coloca no chão e já traz aquele brinquedo ou aquele objeto que chame a atenção bastante. E aí quando vê, você ficou 45, 50 segundos. Daqui a pouco reclama, tira. Reclamar, eu digo reclamar mesmo, né? Não ser um Esse é normal, tá conversando. Agora, vê que é uma reclamação forte mesmo, pesada, tira, acolhe, não deixa. E encontra um outro momento que está com disposição e tal, e vai lá, coloca lá no chão e testa um outro objeto, um outro brinquedo que o olho, que nem esse exemplo que eu dei do bebê que tinha que aprender a levantar. O olho ficou diferente quando eu achei o livrinho que ele gostava. Mas ele saiu que nem um leão atrás do negócio. Esqueceu que não gostava de levantar. Então a gente tem que tentar ir testando algumas coisas no ambiente. O método Montessori funciona assim, né? Da observação. Qual é a dificuldade que está acontecendo? Qual é o marco motor que a gente está tentando alcançar? Observo como está o ambiente e mexo no ambiente. Adorei a referência do Galahu. Pesquisarei mais. Meu filho tem 10 meses e começou a se movimentar igual uma minhoquinha no chão. Sim. Provavelmente tá indo pro engatinhar, né? Provavelmente seu bebê tá indo pro engatinhar. E aí é no chão mesmo. Sim, o Galahu
Olha, eu já achei o livro do Galahu, o livro mesmo do Galahu, em PDF na internet. Você coloca ali, procura ler o livro em PDF no Google e tem de graça. Eu tenho ele em PDF no meu celular aqui. Bem fácil de... É um livro bem grande, tem bastante coisa, porque o Galahu ele dá não só de bebês, né, até idosos. É o desenvolvimento motor do bebê ao idoso. Então ele é bem grosso, mas é bem interessante tudo que ele desenvolveu a respeito da parte dos bebês. Então, quanto tempo de chão é necessário? Depende. O tempo que o bebê aceitar. O que eu acabo incomodando aqui falando do tempo de chão é porque muitos casos de atraso acontecem porque o bebê não fica no chão. Zero chão para o bebê. Então, assim, o tempo, não tem um tempo exato que eu vou te dizer aqui, é o tempo que o bebê aceitar, né? E ele, no início, talvez não goste, mas é devagarinho, né? Sem pressão. Coloca ali, que nem eu falei, às vezes 20 segundos são legais. 20 segundos reclamou, tira. Daqui a pouco vai lá, coloca de novo. Agora já fica 30, porque na medida que o bebê vai fortalecer... Por que ele não gosta ali no início? Porque tem que fazer força. E tem que ativar musculaturas que talvez não estejam ainda bem ativas. Isso faz parte do desenvolvimento. E aí, o tempo de chão é curto. Só que na medida que você expõe ele, você proporciona isso no ambiente para ele, ele vai fortalecendo também um pouco mais a musculatura. E aí o que antes era 20 segundos, agora é 40 segundos. E tá tudo bem, ele tá evoluindo. O que antes era 40, agora é 1 minuto e 20. E assim ele vai evoluindo, semana a semana, vai indo, vai testando. Chorou? Tirou. Tá calmo, tá tranquilo, tá disposto? Coloca. E assim a gente vai indo e vai testando. É trabalhoso, mas é o caminho. É o caminho. É o caminho. Faz parte. É assim mesmo. Esfinge tem que ser com os braços estendidos? Esfinge é o processo de colocar as mãos no chão de barriga para baixo e esticar. Porque o bebê ele vai ter a vontade de olhar mais coisas no ambiente. Então, de barriga para baixo, ele está lá, naquele modo meio paraquedista. E aí, quando ele faz a esfinge, ele, além de ganhar força nos braços, ele também consegue ter uma visão melhor do ambiente. Meu bebê tem 9 meses, já senta sem apoio, vira e desvira, vai do deitado para o sentado, mas não engatinha. Devo me preocupar? Exatamente, Lívia, o que a gente começou hoje nossa aula de hoje, né? Conhecer os marcos motores, conhecer o limite inferior, conhecer o limite superior. Como é importante isso? A sua dúvida, ela é muito boa, Lívia, porque da gente ver, porque ela é a dúvida geral. Em cada marco motor, as dúvidas que aparecem são parecidas com a tua. E como é importante a gente conhecer os marcos motores. E por isso que é importante e que eu estou fazendo essa questão do aulão. O aulão que a gente vai fazer dia 9 de novembro. Para a gente ter um entendimento melhor ainda disso. O bebê ali, o seu bebê está entrando no processo de engatinhar. Ele está no meio do processo de aprender a engatinhar. Tá entre o limite inferior e o limite superior da janela de oportunidade de engatinhar, então você não precisa se preocupar. Se ele passar do limite superior, a gente começa a se preocupar. Mas ele está bem no meio desse processo de engatinhar e está dentro do tempo, tudo dentro do esperado para esse movimento. Meu bebê tem 9 meses, minha Santos, meu bebê tem 9 meses e não está engatinhando. Mesmo caso da Lívia, tá bem, mesma idade do bebê da Lívia, tá no processo de engatinhar, está exatamente no meio entre a janela, entre o limite inferior e o limite superior para aquisição desse marco motor.
coloco na almofada de amamentação e o espelho. Perfeito, perfeito. Será que ainda precisa da almofada de amamentação, Lívia? Eu fico pensando, será que com essa idade ainda precisa? Talvez a almofada de amamentação limite os seus movimentos um pouco, já nessa idade. Ela é bacana lá atrás, lá, antes dos 6. Mas eu acho que com 9, eu chuto que com 9 já dá para deixar sem almofada de amamentação. Mas o espelho segue a dica do espelho. Colocar o espelho ali é mais um atrativo para o bebê. Ela até ameaça arrastar, mas desiste logo e volta a sentar. Mas está dentro do processo, faz parte. Tô com medo dela querer se locomover sentada, arrastando. Se não tem problema, Lívia. Se ela quiser se locomover sentada, arrastando de bundinha, não tem problema. O importante é que ela tenha um interesse em ir do ponto A ao ponto B com autonomia. Existem diferentes tipos de engatinhar, nem todos engatinham, nem todos os bebês engatinham, por mais que a gente se esforce lá, nem todos os bebês vão engatinhar. Não é um marco obrigatório. E nem todos vão engatinhar de forma clássica, que é ali alternando joelho e mão, com o joelhinho no chão. Nem todos vão engatinhar desse formato. A gente proporciona, mas o importante é ter o bebê não perder essa intenção de ir até lá. Se ele chegou sentado lá, deixa ela ir sentada. Deixa ela ir sentada, se arrastando a bunda, que não tem problema nenhum. Boa, Isa. A Isa colocou aqui, ó. Mães, quem tem interesse no livro em PDF, manda um direct que enviaremos. Obrigado. Valeu, Isa. Brigadão. Ela fica de bruços com os braços flexionados, apoiada nos cotovelos. E eu me perdi aqui, Renata. Quantos meses tem a sua bebê? Me perdi. Mas é dentro do processo da aprendizagem. Sim, Lívia, sei sobre problemas no quadril, falar sobre problemas no quadril de ficar sentado. Mas a gente tem que pensar assim, ó, ela tá no meio da janela de oportunidade para aprender a engatinhar. Ela vai encontrar formas diferentes até chegar num modelo que ela consegue engatinhar bem, com qualidade. Tá no início desse processo. Você vai se preocupar se ela tiver lá 11, 12 meses, 11 meses, depois de 11 meses, e tiver ainda se deslocando nesse formato. Aí a gente pensa sobre isso, sabe? E a questão também, uma coisa, não sei se é o caso, é que falaram sobre problemas no quadril. Quem falou isso? Isso é importante também a gente discutir, né? Quem é que falou isso? Porque a gente tem que ouvir os profissionais. O que o pediatra da sua filha falou? Isso é que é importante. Qual foi a questão que o pediatra lhe trouxe? Porque outras pessoas falarem, muita gente vai falar muita coisa. Vô vai falar uma coisa, avó vai falar outra coisa, tio vai falar outra coisa, tia vai falar outra coisa. Esses dias alguém falou aqui pra mim aqui, minha mãe disse que se não colocar o bebê sentado, ele não vai aprender a sentar. Mentira! Mentira! Não é verdade isso. Se o bebê é típico, não tem disfunção neurológica, não tem síndrome genética, ele vai aprender a sentar sem você colocar ele sentado. E aí você vê, ó, falaram pra ela e tal. Não sei se é o seu caso, mas assim, a gente tem que ver o que o pediatra está dizendo. 5 meses para fazer esfinge. Tá dentro do processo, Renata. Ela não estende os braços, fica apoiada nos cotovelos. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ela tá dentro ainda do processo de aprender a fazer o movimento. Tá tudo certo, sem problemas. O meu bebê começou o processo de engatinhar com 11 meses, depois de suas dicas naquela chamada no Zoom. Ah, lembrei de você. E começou a engatinhar mesmo quando completou 1 ano, dentro do normal.
Começou a engatinhar no mês dentro, completou 1 ano. Olha, que legal que engatinhou. Que legal. É o seguinte, o engatinhar, como eu falei ali antes, ele não é um marco obrigatório. Não é poderia acontecer de passar por essa fase no engatinhar. A gente bate muito na tecla do engatinhar porque é muito importante, a gente sabe como é importante para o desenvolvimento depois, posterior. Tem uma série de benefícios o engatinhar. Ele pode não acontecer, pode não acontecer. Então, se o seu bebê não engatinhasse, eu não poderia dizer que não está dentro do normal. Porque tem bebês que não engatinham e tá tudo. E beleza. Não vai ter os benefícios daquele processo ali. Então, só de o seu bebê conseguir engatinhar, vitória. Vitória total. Ele vai para a fase do andar depois de engatinhar. Que a fase do andar pode ser até 1 ano e meio. Então, ele não pulou essa fase. Isso é o mais bacana que tem. Em média, os bebês engatinham entre 7 e 11 meses. Ó, mais um marco motor ali que a gente está falando. Os bebês engatinham entre 7 e 11 meses. Então, o seu bebê foi depois disso? Foi. Por quê? Porque é uma média. Uns podem ser um pouco antes, outros podem ser um pouco depois. O seu foi um pouco depois, mas ele não perdeu esse marco obrigatório e é isso que a gente tem que comemorar. Fico muito feliz. Obrigado, Lívia. Obrigado pelas palavras. Fico muito feliz mesmo. De nada, Renata. Capaz, fico muito feliz que a gente está conseguindo ajudar vocês. Então, só relembrando, essa foi a primeira aula de aquecimento. Quinta-feira, agora às 20 horas, a gente tem a segunda aula de aquecimento do evento do aulão Bebê em Movimento, que vai rolar no dia 9 de novembro. É gratuito, é online, só que não é pelo Instagram, é pelo YouTube, então precisa se inscrever para participar. Precisa se inscrever. E o link de inscrição tá na bio do meu Instagram. É rapidinho, é 1 segundo ali para colocar o e-mail. Se quiser colocar o WhatsApp, colocar, mas o e-mail é mais importante, se inscrever. E aí a gente está com acesso garantido para lá no dia 9 de novembro você conseguir ter o link para clicar e entrar. Porque só quem tiver esse acesso vai poder assistir a esse aulão gratuito, onde a gente vai aprender os primeiros passos para a gente saber como identificar e recuperar atraso motor em 1 mês do bebê. Tá certo? Não perde essa oportunidade. É gratuito, é de graça e é online. É só estar pronto no dia para conseguir aprender mais sobre o seu bebê e não ficar com essas dúvidas que vocês trazem aqui por desconhecimento dos processos que o bebê vai passar, das fases, das idades. Então, assim, tá ali para vocês. Tá certo? Então tá. Boa semana para vocês e para os seus bebês e suas famílias. Até quinta às 20 horas na nossa segunda aula de aquecimento. Tá certo? Até mais. Boa semana. Brigadão. Adorei a participação de vocês. Gosto muito quando vocês participam. Fica muito legal. Até mais.